Dia 24 do propósito de entrega do coração a Deus, da vida a Deus, do derramar de todo o meu ser aos pés de Deus. E um propósito para buscar, através de orações diárias, muito mais proximidade e intimidade com Deus, para sentir o agir dele na vida, sentir a vontade dele no caminho, do que ele quer. E para isso, aprofundar na palavra, aprofundar as orações diárias, orações de entrega mesmo, de entrega e derramar constante nas mãos de Deus. Hoje eu trago uma palavra aqui, uma palavra de exemplo de fé, né? E essa palavra está em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 28. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. A história de Moisés é uma história de muita fé, muito plena fé, na verdade, né? Porque ele foi salvo pela mãe, né, que colocou ele num cestinho ali nas margens do rio para preservar a vida dele, e ele foi adotado ali pela filha do faraó. Então ele cresceu no palácio do Egito como se fosse um egípcio, né? Depois de adulto, que ele foi entender ali que ele não pertencia àquilo, e ele simplesmente abriu mão de tudo aquilo para defender o povo hebreu, que era maltratado, que era judiado. E ele trocou todo o conforto, toda a riqueza do palácio, como sendo o filho da filha do faraó, para defender os hebreus, né? Defender, e como a situação ficou complicada ali, ele matou um egípcio que estava castigando um hebreu, e ele acabou fugindo do Egito, né? Mas na plena fé que não era aquilo que ele tinha para a vida dele, não era aquilo que era o certo. E a fé dele foi que levou ele até o encontro de Deus. Deus falou com ele. Deus falou com ele na sarça que não queimava, naquele fogo da sarça que não queimava a sarça. Deus falou com ele ali e colocou para ele a missão de salvar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas quem era ele? Quem era ele que ia salvar todo um povo, milhares e milhares de pessoas, de um governo do Egito forte, armado, estruturado? Quem era ele, Moisés? Então a fé dele foi algo enorme, né? Porque você pode ouvir a palavra de Deus, entender que aquele é seu destino, mas quando você olha o seu caminho e fala é impossível, realmente é impossível, porque é um caminho de Deus. É impossível, só Ele consegue organizar aquilo, não está na nossa mão, né? A gente só consegue fazer o possível, o impossível é só Deus. E a gente tem que ter fé, a gente tem que ter muita fé e entregar na mão de Deus, que foi o que ele fez. Ele foi com muita fé. Ele foi seguindo o que Deus ia direcionando, e ele foi fazendo, e ele conseguiu, né, assim,
conseguiu ser o instrumento de Deus, porque quem fez tudo foi Deus. As 10 pragas para conseguir liberar o povo do Egito, né? Fazer com que o faraó aceitasse o povo sair de lá, da escravidão. Depois abriu o Mar Vermelho e acreditar com fé que eles tinham que atravessar ali naquele momento, e eles atravessaram, né? E o povo do Egito que foi, depois morreu ali, com o mar fechando. E depois no deserto, sem alimento, sem água, e Deus provendo, mas tudo ali foi na base da fé, plena fé. Se não fosse a fé em Deus, eles não iriam. Eles travariam, recuariam, voltariam para o Egito, onde eles eram escravos, mas tinha malemar uma casa, alguma coisa de comida e chibatada, mas tinha sobrevivência, vamos dizer, né? Então, a história de Moisés é uma história de um exemplo muito forte de muita fé. Essa palavra de hoje, vamos para a oração. Querido Deus, eu posso não entender como tudo vai dar certo, mas eu confio no Senhor. Eu não vejo um caminho, mas eu sei que Tu encontrarás um. Eu tenho fé nesse exato momento que o Senhor está ajudando as minhas situações com Seu poder, Seu amor e Sua graça. As coisas podem parecer sombrias e bloqueadas agora, mas eu tenho fé que o meu amanhecer está chegando em nome de Jesus. Oração de todo dia. Senhor Jesus, eu consagro agora o meu dia ao Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida, eu digo que ele vai ser lindo, eu declaro que ele será abençoado. As bênçãos vão fluir na minha vida hoje, todo mal está repreendido, toda ferramenta preparada contra a minha vida e da minha família está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. O mal sai do nosso caminho, nos proteja de todo perigo, todas as tentações, toda mentira e toda inveja. As bênçãos nos alcançam e o meu dia e o nosso dia será para glorificar o Teu nome, o nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, hoje e sempre. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que eu declaro com todo o meu coração. Em cada passo, em cada decisão, em cada desafio, eu escolho colocar o Senhor no centro do nosso lar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque sob a sua proteção caminharemos seguros e confiantes. Quando o mundo traz tempestades, temos um abrigo firme no Senhor. Quando o medo tenta se aproximar, a fé no Senhor nos fortalece. Em união, seguimos firmes, sabemos que o Senhor guia nossos caminhos com amor e sabedoria. Nossa casa é um altar de entrega, um lugar onde o Espírito Santo habita, renovando-nos a cada dia. Somos escolhidos para refletir sua luz e seu amor, e nada pode nos separar desse propósito divino. Que essa aliança de servir ao Senhor seja a nossa força, a nossa esperança e o nosso legado, pois confiamos no Deus que cuida, provê e nunca nos abandona. Amém. Pai amado, hoje eu me aquieto diante de Ti e eu reconheço que tudo vem de Ti, que nada é pela minha força, pela minha sabedoria ou pelo meu mérito. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu sonho pertencem a Ti, Senhor. Quando o medo tentar me fazer parar, lembra-me que Tu estás comigo. Quando eu quiser controlar as coisas, ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Tua vontade e na Tua presença. Nela eu encontro paz, é nela que eu sou renovado, é nela que o impossível se torna possível. Pai, tira de mim toda ansiedade, todo o peso de querer fazer pelas minhas próprias mãos. Ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Tua presença. Que o meu coração esteja quieto o suficiente para ouvir a Tua voz e leve o bastante para seguir aonde o Teu Espírito me guiar. Faz morada em mim, Senhor, que a Tua presença seja o meu abrigo e o Teu amor a minha força. Eu Te entrego o ministério, os planos e o futuro, que seja tudo Teu do começo ao fim. Consagro ao Senhor o meu coração inteiro, minha mente e o meu corpo. Amém. Pai,
Nós pedimos que o Senhor nos encaminhe, Pai, ao nosso destino, nos cuide neste caminho, nesta trajetória, meu Pai. Nos mostra onde o Senhor está abrindo o caminho, nos mostra qual sentido devemos ir, nos mostra com uma coluna de fogo à noite, com uma coluna de fumaça de dia, para que a gente veja, Pai, todas as mensagens que o Senhor tem para nós, para mostrar a nós qual o caminho que devemos seguir. Nos dê força e fortalece a nossa fé, meu Pai. Fortalece a nossa fé, para que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Para que a gente possa seguir na Tua vontade, que sabemos que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e vai fazer por mim, pela minha família, por todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém.